Já está gravando? Já, começou a gravação. Ok, boa tarde a todos. Damos início, portanto, à 137ª reunião ordinária da CCP, do PP-GAL, já em terceira convocação. Ordem do dia, ponto de pauta, primeiro ponto de pauta, referendo de aprovação de prorrogação de prazo. Acho que vou fazer uma leitura com todos juntos aqui, a gente pode votar em bloco, né? Aluno Luiz Alberto Fresati, todos prorrogação de prazo, né? Aluna Patrícia Aparecida Almeida, aluna Laís Marques da Silva, aluna Paula Lopes de Oliveira Maia, aluna Daniele de Souza Polegato, todas elas, todos os pedidos para prorrogação, todos autorizados ad referendo da coordenação. Pergunto ao colegiado se tem alguém contrário que se manifeste. Abstenções? Aprovados por unanimidade. João, vou só me abster no item da Laís, que é minha orientanda. Você quer falar alguma coisa? Perdão. Não, só me abstenho do 1.3. Entendi. Tá bom? É minha orientanda. Com a abstenção da professora Janaína, no item 1.3, orientada a Laís Marques da Silva. Item 2, também há de referendo, aprovação da realização de banca de qualificação remota, online, de Carlos Eduardo Paro, qualificação de doutorado, orientado pelo professor Jorge Henrique Caldeira de Oliveira. Os favoráveis permaneçam como estão, contrários abram o microfone e se manifestem. Abstenções? Aprovado por unanimidade. Item 3, referendo da aprovação de alteração da grade de disciplinas do segundo trimestre letivo de 2021. A disciplina é RAD 5059, matemática para tomar decisão às quartas-feiras. O que aconteceu isso aí? Já não lembro mais, Henrique. Essa foi a disciplina que não teve alunos em número suficiente matriculado no primeiro trimestre, e aí o docente me lembrei, responsável, sim. O professor Leonetti, pediu para passar então, para o segundo. Ofertar no segundo trimestre. Excelente. Resolveu o problema de todo mundo, dele, do programa. Professores, membros do colegiado, favoráveis permanecem como estão, contrários se manifestem, abstenções, aprovado por unanimidade. Tem 4, referendo a aprovação de cadastro docente colaborador em disciplina. Professor Marlon, parecer favorável? Agora, essa questão do colaborador não necessita mais de parecerista. Tá bom. É verdade. É a própria CCP que... Perfeito. Então, ele entrou como... O professor Marlon entrou como colaborador na disciplina RAD 5044, que tem o docente interno responsável, professora Adriana Caldana, é isso? Isso, perfeito. Muito bem. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Abstenções? Aprovado por unanimidade. Professor João, deixa eu só tirar uma dúvida. Pelo fato dela ser minha orientadora, eu preciso me abster? Como funciona? Não há uma obrigatoriedade, mas temos aqui uma tradição, né, de como se fosse uma etiqueta. Já que você é a parte interessada, né? Mas nesse caso a Adriana não é, né? Eu entendo que ela não há conflito aqui. Porque Não, é o Marlon. Se fosse um pedido dela, mas... Eu acho...
Acho que não, não. Eu acho que não também. Acho que você não Mas, precisaria de ter todo esse modo, fica a cuidado. seu critério. É. Tá. Se você quiser votar, então, assim, em situações onde você também é parte interessada, Sim. se você também quiser votar, não tem problema nenhum, né? Não, eu imaginei, assim, quando a parte interessada, sim, mas nesse caso, pelo fato dela ser minha orientadora. Mas A não de ser que todo você não se modo. sinta à vontade, né? Se você Ah, acha. não, nesse caso, acho que, ok, pode deixar, assim, tá bom. E tem 5. Referendo. Em geral, quando são pontos muito polêmicos, tá? Mas, enfim, de todo modo, não é um acordo formal, mas é um acordo tácito, né? Nossa etiqueta aqui das reuniões. Bom, Quando e tem tiver casos, por exemplo, que eu tiver envolvida, eu até acredito que é melhor que o aluno suplente participe, não eu, né? Quando Você tiver um pode pedido só se meu. abster, você pode só se abster também, né? Na minha visão. Não precisa Uhum. faltar da reunião inteira para de um ponto, né? Imagino. Sim, Mas é seu critério, Adriana. Se você achar que sim. fica mais à vontade não participando, ou mais à Uhum. vontade se abstendo, é todo o seu direito. Mas não é obrigatório se abster. Tá joia. De repente fica melhor que quando tiver alguma pauta que eu esteja envolvida, aí eu falo com o Ademar e ele participa. Né? Excelente. Tá joia. Muito bem, vamos em frente. Então, o quinto ponto da pauta, referendo à aprovação digital de processo seletivo de alunos especiais. A gente teve oferta de disciplinas, Henrique, acho que Só uma né? disciplina, a disciplina Mercados de Capital do professor Tabajara. Excelente. O processo seletivo vai seguir nos moldes do anterior, com a prova sendo disponibilizada no site e os candidatos tendo um prazo para responder. Realizar. Isso. Entendi. Bom, enfim, dentro dos protocolos Covid, né, temos aí o edital do processo, que já foi por uma questão também de prazos de divulgação, né, já foi aprovado a de referendo da coordenação. Então, eu pergunto aos membros se estão de acordo, permaneçam como estão. Contrários se manifestem. Abstenções, aprovado por unanimidade. Item 6, acúmulo de bolsa e atividade remunerada. Esse é um... Eu vou me abster nesse caso, né? Mas o João Fernando Rossi Mazzoni é meu orientado de mestrado. Ele recebeu um convite para dar aulas no INSPER. E a remuneração dele lá vai ser 1.680, se eu não me engano. Como a gente tem norma aqui dentro que autoriza o aluno, de fato, a fazer atividade de docência até 12 horas por semana, desde que o valor recebido seja inferior ao valor da bolsa de mestrado. A bolsa de mestrado está 1.500. Então, ele, muitíssimo escrupuloso, entrou com pedido, né? Mas tem um detalhe: esse valor que ele está recebendo lá é um valor bruto, né? E líquido para ele vai sobrar menos, né? Porque, como bolsa, quem declara imposto de renda, sobre ela não incide imposto de renda, né? Então, na verdade, em valores líquidos, ele vai receber menos, mas ele fez questão de entrar com esse pedido e o orientador dele, que sou eu, autorizei, mas autorizei a ele a consultar o colegiado, né, se tem alguma restrição em relação a ele exercer essa atividade. Então, eu abro e coloco em discussão. Eu queria tirar uma dúvida aqui. Essa bolsa nossa, ela não é de demanda social, né? Ela é uma bolsa por mérito, de O pontuação. nome é demanda social. É demanda social. É o nome só, mas o critério é meritocrático, Sim. inclusive por recomendação da CAPES. Posso fazer uma colocação antes de vocês decidirem? Claro, Henrique, pode fazer. De fato, na deliberação interna do PPGAL, se fala sobre essa questão do valor não ser superior ao valor da bolsa,
mas está ali especificamente para aquelas atividades de MBA, de extensão. Pelo menos assim ficou na deliberação interna. Ela, de uma forma explícita, não disse que tem que ser inferior para qualquer tipo de atividade. Eu dei uma rápida pesquisada junto à documentação e às orientações da CAPES, não encontrei, por parte da CAPES, algo oficial que diga que esse valor tem que ser inferior ao valor da bolsa. Assim, a menos que eu tenha deixado passar alguma coisa, mas assim... Henrique, eu ia comentar justamente isso. Eu nunca li nada sobre haver essa necessidade. Eu ia comentar justamente isso. Eu nunca li nenhuma informação da CAPES diretamente sobre a necessidade de ser menor. Não, o que a CAPES coloca são horas. As horas, tem que ser até 12 horas com a anuência do seu orientador e sendo aulas, né? Atividades ligadas à sua atividade, né? De pesquisa. Mas eu nunca vi nada. Então, essa acabou virando uma deliberação interna do programa. Não tem nenhum dos outros programas da unidade. Mas que se aplica para a extensão, né, João? Para a extensão, né? Como o Henrique agora lembrou. Então, o que a gente estava mesmo era preocupado, e a gente colocou muito provavelmente essa restrição, para o aluno cair nessa tentação, né, de ficar gerando renda com atividades que eventualmente concorressem, né, com a dedicação dele no programa, porque, afinal de contas, ele é um bolsista. A ideia de dar aulas na graduação até o número de 12 por semana, entende-se que é uma atividade sinergética, né, já que estamos formando aqui pesquisadores e docentes. Né? E o valor, então, na o verdade, INSPER era de São Paulo, então os valores de hora-aula são bem superiores mesmo aos daqui. Sim. Eu entendo que não há restrição, João. Eu também entendo, mas, de todo modo, viemos aqui, tanto o orientado como orientador, perguntar, né, se a gente não está, de alguma maneira, ofendendo a norma. Eu acho que o que pode ficar claro lá no despacho é que, considerando que está dentro do limite de horas estipulado pela portaria da CAPES, e que, portanto, não se trata lá da nossa deliberação de extensão, está aprovado o pedido dele. Perfeito. Em atividade docente... Sem mencionar os valores, isso é irrelevante. Perfeito. Tá bom, excelente. Então, estou favorável, então. Então, em votação, eu vou me abster? Eu também sou favorável, até porque eu acho que a nossa vida como pesquisador e bolsista é tão difícil. E quando a gente tem a oportunidade de complementar com aula, é muito importante, não só pela experiência, mas também financeiramente. A gente abdica de muita coisa para se dedicar a essa vida acadêmica e a parte financeira pesa muito. Então, se ele está conseguindo essa oportunidade, que ele, né, possa exercê-la. Não, eu vou lhe dizer, na verdade, foi um convite muito honroso. Quem o convidou foi um dos diretores lá, esse cara que volta e meia da entrevista na televisão, representando o INSPER e tal. Ele, na verdade, assim, é um prestígio, né, enorme. Mas só uma ele dúvida, tá no mestrado. João. É professor, monitor? É isso que eu não entendi agora você falando. É monitoria ou é docência? Ele vai ser professor? Isso, eu acho que ele vai dar algumas aulas, ou vai dividir o curso com alguém. Porque é um dos cursos mais caros de administração do Brasil, então é natural que ele receba bem por hora. E aí ele seria penalizado por isso, né? Então não faz sentido. Olha, gente, eu vou nessa com vocês. Eu sempre achei que a gente não quis... Eu sou uma porca capitalista, né, João Passador, mas eu sempre achei que o aluno tem que ter direito de receber, se ele estiver na atividade, ele está dando aula, ele está orientando, ele tem que ter esse direito, gente. A gente não pode restringir as pessoas de crescerem. A gente tem um monte de aluno com bolsa no programa e o aluno não pode ir para fora e fazer as coisas. Lara, nossa única restrição aqui é o fato dele estar sendo patrocinado por agência de fomento. Então, assim, se o cara recebe uma bolsa... Mas existe uma regra da agência de fomento de que ele não pode treinar atividade? Ela é meio... As fronteiras são meio estranhas, são meio fluidas. Então, o que a gente sempre se preocupou aqui ao longo do tempo é justamente não criar ruído e nem zona de fricção, né?
com o órgão patrocinador, financiador, né? Sim, mas a gente andou flexibilizando. Bom, né? Então, assim, uma das regras para você ser contemplado com bolsa de demanda social é ter dedicação exclusiva. Porém, entende a CAPES, os órgãos financiadores, que uma atividade, como, por exemplo, a prática docente em escolas de nível superior, não só beneficiam, né, o aluno do ponto de vista pecuniário, mas também do ponto de vista de formação. Já como a gente não tem laboratório, né, não tem estágio, não tem simulação, você quer formar professor, o melhor jeito é botar ele em sala de aula mesmo. Né? Então, mas aí qual que é o problema? Se um sujeito resolve dar 40 horas por semana, o que significa que ele não vai ter tempo de fazer leituras, de fazer pesquisa, capaz de comprometer, inclusive, o seu programa. Obviamente que eu estou dando um exemplo extremo, né? Mas a ideia é mais ou menos essa. Então, o grande problema é que a medida do bom senso é sempre, às vezes, meio difícil de determinar, né? Qual é a régua. Então, a gente vai aqui, né, tentando achar o que, de fato, entendemos coletivamente e subjetivamente que é favorável, tá certo, ao processo de percurso do aluno no programa. É basicamente isso. Não tem grandes segredos, não. A CAPES, ela até estimula, assim, de alguma forma, porque o aluno que ele é bolsista, ele precisa cumprir o estágio PAI, né? Mas quando ele tem aulas na graduação, ele fica... ele já compensa esse estágio PAI pela experiência de graduação que ele tem. Então, ele compensa, né? Então, é possível que dê aulas na graduação, né? Bom, então, assim, para o caso específico, se eu entendi corretamente, os meus colegiados são favoráveis. A autorização dele para dar aulas no INSPER. Então, e vamos combinar que essa bolsa de mestrado de 1.500, né, professor? Que não tem reajuste há milênios. Essa bolsa que está errada, né? Não é o valor do salário dele. Né? Deus do céu. É uma tristeza, que faz 10 anos que está esse valor. Quanto tempo faz, tudo bem, a gente sabe que a docência é um sacerdócio, mas não, podemos ser aí, mais né? jesuítas e menos franciscanos, né? Nesse sacerdócio todo. Então, aprovado pelo colegiado com abstenção do professor João. Item 7, prorrogação de prazo. Por que esse está fora aqui da lista lá de cima, Henrique? Aluna Heloísa. É o caso da Heloísa. Sim. Você se lembra? É que os outros eram a de referendo, né? Esse é votação. Esse não agora. é. É verdade. É verdade. A Heloísa tem um... Mas agora acho que com isso resolve, né? Ela, na verdade, está devendo, para concluir o programa, a realização de PAI, não é isso, Henrique? Estágio, né? Isso. Ela tem essa pendência. Apesar de que esse pedido de prorrogação, a justificativa é o Covid, né? Relacionado à Covid. Na verdade, é a possibilidade dela poder pedir essa segunda prorrogação, né? Que ela já tinha pedido uma e assim explica o orientador dela, o professor Leonetti, tem a justificativa dele, se vocês quiserem que eu projete aqui. Não, mas eu acho que se ela está no direito da segunda prorrogação, está relacionada com a Covid, se ela está devendo PAI ou crédito, isso é secundário. Isso é uma gestão deles lá, né? Desculpa, gente, caiu minha conexão. É que ela começou o pedido fazendo essa alegação. Aí achou-se uma saída institucional melhor, né? Não, acho que não tem problema nenhum. Eu pergunto aos membros do colegiado se são favoráveis à prorrogação do prazo de Heloísa. Contrário se manifestem, abstenções. Aprovado por unanimidade. Sugestão de comissão examinadora de qualificação. Daniele de Souza Polegato.
vocês querem dar uma olhada na composição das bancas? Essa é uma tradição nossa aqui. Você projeta, por gentileza, Henrique? Sim, só um instante. Então, vamos lá. Daniele de Souza Polegato, orientado professor Alexandre Bevilacqua Leonetti. Essa é uma qualificação de mestrado. Os outros membros são José Geraldo Vital Vieira, da UFSCar, e a professora Perla Calil, aqui da casa. E aí estão os suplentes. Favoráveis permaneçam como estão, contrários se manifestem. Abstenções. Aprovado por unanimidade. Próxima banca. Yasmine Tomazella Rodrigues, orientada a professora Lara. A banca é composta pela professora Luciana Cesarino e pela professora Vivian Duarte Couto Fernandes, da Federal de Uberlândia, ambas. Não. A Luciana como membro, claro, do programa e a Vivian da Federal de Uberlândia. Aí estão os suplentes. Favoráveis permaneçam como estão, contrários se manifestem. Abstenções. Eu vou me abster, tá? Me abstenho. Com a abstenção da professora Lara, aprovado por maioria dos membros do colegiado. Recredenciamento de orientador. Professor André Luciton Costa, recredenciamento como orientador de mestrado, parecer, acho que é do professor Tabajara. Isso, do Tabajara. Os documentos estão disponíveis, né, nos arquivos, né? O parecer favorável. Os que estão favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Abstenções, aprovado por unanimidade. Solicitante, professora Gessiane Silveira Porto, recredenciamento para orientador de doutorado, parecer favorável. Da professora Adriana. Da professora Adriana Caldana. Favoráveis permanecem como estão, contrários se manifestem. Abstenções, aprovado por unanimidade. Solicitante, professora Perla Calil Pongelup Vadir Reberry, nunca sei qual é a pronúncia certa. Parecer... Professora Silvia. Da professora Silvia da Lavalle, favorável. Os membros favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Abstenções. Por fim, professor João Luiz Passador, vou me abster. E eu não sei se a Luciana mandou a tempo o parecer. A professora Luciana Cesarino me mandou agora há pouco o parecer. Ela só pediu para comentar aqui com a comissão, ela analisou o seu pedido, deu um parecer favorável, como consta no documento. Se vocês quiserem, eu posso também abri-lo aqui. Ela só me passou que ela não conseguiu argumentar em cada item exatamente como ela gostaria, mas imagino que se o colegiado permitir, eu posso pedir para que ela faça essa suplementação no parecer, sendo que ele já está sendo, imagino, deva ser aprovado aqui na comissão. Mas o parecer dela é favorável. Não sei como fazer. Eu acho que você pode projetar o parecer só para ver, porque a gente já teve aprovação de pareceres muito sucintos. Porque o parecer esses que estão aqui estão muito sucintos também. Entende que cumpriu o requisito e pronto, né? Sem muita argumentação. Talvez ela esteja sendo muito
minuciosa, né? E o que ela chama de incompleto já talvez esteja até mais detalhado do que esses que a gente acabou de aprovar. É que, na verdade, ela colocou assim, que cumpriria o requisito, mas ela não conseguiu desenvolver o argumento. Isso. Não, eu acho, bom, se você tiver ele aí para a gente olhar, mas... Tá, eu vou projetar então, só um instante. Porque os outros eu olhei, os pareceres, né? Eu até aproveito aqui, enquanto o Henrique está abrindo, que como a gente teve a reunião geral umas semanas atrás, é importante ressaltar que talvez alguns professores que peçam recredenciamento de mestrado já estejam aptos para o doutorado. E alguns que não pediram, por achar que não está, né, ou mestrado, por exemplo, como alguns professores que se manifestaram lá, né, na última reunião, eu acho que caberia, não sei, Henrique, se passar para os professores o novo regulamento, não sei se isso chegou a ser feito, né, depois da nossa reunião. Eu vi o pedido ali do professor André para mestrado, e por que não para o doutorado, né? Bom, acho que pode descer, porque aí é credenciamento, né? O recredenciamento é para baixo, né? Desculpa, só tem esse primeiro item, esse sim tem que ser cabe a colocação do parecerista, o item 1. Sim, Mas só para ver se tem orcídea ou não, né? Então não tem muito o que desenvolver ali. Entendi. bom, fica um pouco que você quer assumir Eu vou, então, porque eu estou vendo que o João está desconfortável de falar do próprio parecer, né? Eu acho que, por mais que os outros, até o momento, tenham sido também sucintos, eu acho que caberia uma breve descrição, né? E tem atendido uma vez que... né, eu, de fato, não sei como proceder nesse caso. Quer dizer, aguarda o parecer dela, mas, por exemplo, se ou alguém tem aprova acesso... condicionado pode ficar em dúvida, né? Então, acho que não custaria simplesmente copiar. No caso, por exemplo, das publicações, e tem atendido uma vez que as publicações tal se enquadram. Mas eu acho que pode aprovar, João, porque ela já deu parecer favorável. Então, a aprovação aqui na CCP, a gente aprova, mas o Henrique pede para ela incluir as justificativas, entendeu? Isso, como ela mesma se predispôs a fazer. Então, é a minha sugestão também. Ok. Então, o que fazemos? Eu sugiro que, bom, cada um dê o seu voto, mas... Desculpa. Oi, Henrique. Eu acho que a gente Desculpa, é que eu, por um instante, para mim, a gravação travou aqui. Se vocês tiverem me perguntado alguma coisa, eu não respondi, porque não. Então, a reunião congelou. Então, assim, com a minha abstenção, a condição os membros colegiados que são favoráveis permaneçam como estão, contrários que se manifestem, abstenções, com a recomendação que a professora parecerista complemente, argumente os itens. É isso? Isso. Para a gente ter o parecer circunstanciado, né? Mas que basta copiar e colar do seu pedido, João. É um trabalho de um minuto só. Tá. Então, podemos seguir em frente? Por mim, tudo bem. Proficiência em língua inglesa. Sim. Aquela história de a gente aceitar
a proficiência baseado na prova de inglês do teste AMPAD. Acho que a gente precisa formalizar isso, né, gente? Deixo aberto a discussão aqui do colegiado. A gente no passado aceitava, né, João? Aí depois voltou, parou de aceitar e agora a ideia é aceitar de novo. Pois é, então. Onde é que está a deliberação? Acho que o Henrique mandou isso nos documentos. Eu vou projetar aqui, só isso, a gente falar em cima dela. Que a ideia eu queria até tirar uma dúvida. A alteração, quando eu fiz o mestrado, ainda podia os dois, né? A mudança foi no sentido de aumentar a régua da exigência? Qual foi o motivo naquele momento? Eu não estava na comissão para te responder. Mas eu também não me lembro. Qual é a data que saiu essa? Quando foi aprovado esse? Eu fiz o edital eu fiz o processo seletivo em 2016 para entrar em 2017. Ainda tinha essa possibilidade da AMPAD. Eu acho. Então, deve ter sido nesse meio tempo, 17, 18, por aí. A ideia baixa no rodapé do documento. Provavelmente, né, quando a gente participa das reuniões e tal, que eu me lembro, era uma questão assim de não tem a data selecionar o aluno com um nível maior, fazer o aluno estudar mais, né, porque a prova AMPAD ela não mede, por exemplo, nem o listening e nem o speaking. Sim. Então, para talvez ter um aluno mais completo nas habilidades da língua, né? Mas o que a gente vê hoje é que não é extremamente necessário, né? O importante mesmo é professora, mas o próprio TOEFL e CP também não tem esses itens. Exato. E outros testes que nós passamos a aceitar, como o TEAP, que também é da minha época lá de trás, lá da Adriana Bax, que também tinha subido, não sei porquê, nós colocamos. O TEAP também é só leitura e interpretação. Então, por que aceita o TEAP e não o AMPAD? Sim. E, pelo que a gente conversou na reunião, isso é um entrave enorme para a entrada dos novos alunos. A gente sempre tem e esses testes são caros. Então, de repente, pode trazer mais alunos para fazer o processo seletivo. Sim, né? Porque sim. acabei de fazer inscrição e $215 dói o coração, gente. Tem gente que tem dificuldade para pagar o teste AMPAD. $215. Eu concordo com a Adriana, eu acho que os testes são muito caros, gente, e são em dólares. O TEAP não, por isso que a gente incluiu. Esse TEAP custa acho que R$100, né? Mas o AMPAD é bom porque o aluno não paga, né? O exato, e é quase o mesmo nível que o TEAP. É que o AMPAD não pede redação. E o AMPAD já é caro, né? O AMPAD já é 300 e poucos reais, né? Então, se ele já paga AMPAD, já faz sentido. Tem uma coisa fundamental aqui, que é o nosso benchmarking. Se a gente tem um programa nota 7, que é a FES São Paulo, e que só pede o teste AMPAD para entrar, como é que a gente quer ser mais realista, né, que o próprio rei? Não faz sentido isso. O aluno, ele entra, a formação dele é durante também o percurso do mestrado. Se ele já consegue ler bem um texto, isso é muito bom. A gente não espera que ele vai redigir a dissertação dele em inglês. E talvez no doutorado possa se pedir uma pontuação maior para diferenciar, mas ainda assim sendo teste AMPAD. Eu queria até ver, não sei se tem, acho que o Henrique não tem isso fácil, mas qual que é a percentual médio de acerto dessa prova AMPAD de inglês? É fácil a gente ver isso? Então, porque... Eu não tenho essa informação no momento. Pelo jeito, estamos decidindo favorável à inclusão do teste AMPAD, né, na relação aí de provas de inglês. O que precisamos definir é qual a validade. Eu vi que a sugestão aí do Henrique é 2 anos, mas a gente já está aceitando 3, não é isso? Para o ingresso no programa? É que o teste AMPAD ele tem uma validade de 2 anos. Mas ele teste. Mas nós estamos aceitando com até 3 anos de realização, não é isso, Henrique? Não. Passou aqui, mas não aprovou. Não aprovou?
Eu acho Então, que equivale, coloca como equivalência. Acho que 2 anos, então, é o prazo correto. O 2 anos, na verdade, acho que são... a Ampad coloca até uma determinada edição dela que tem uma projeção de acontecer em torno de 2 anos, né? Mas, de repente, tem um atraso e aí gera uma certa controvérsia. Então, o que fazemos? Mantemos Aí os uma dois? opção seria colocar... eu Diga aí. manteria 2 anos, Quer dizer, Desculpa. o pessoal faz o teste Eu Ampad. manteria 2 anos também, e o valor a gente não precisa decidir agora, porque isso é decidido edital a edital. Não, isso tem que ser na norma, né? Que a gente Não, está bom, pelo menos que eu me lembro, não tem valores na norma. Os valores vêm numa cartinha à parte. Então, é justamente esse documento que está projetado aqui, que é a deliberação de proficiência. É a deliberação, né? Deliberação. E ela é edital a edital, né? Ela é edital a edital. Ela pode até ser feita edital a edital, mas também não precisa. Se a gente já decidir, vai valer. Eu também acho que podia decidir, né? Por exemplo, no teste Ampad, para o aluno ingressar tanto no mestrado quanto no doutorado, nós pedimos cerca de 50%, né? Que é mais ou menos equivalente a 300 pontos, não é isso? Então, assim, eu acho que para a prova de inglês no mestrado poderia ser isso também, quer dizer, metade da prova. Ou, se vocês acham que é muito pouco, subir isso para 400, porque também não dá para exigir o acerto total, né? Podia também ser uma porcentagem, né? 60% de acerto na prova de inglês para mestrado, 70% para doutorado. Eu acho bom, concordo. Legal, também concordo. Porque não é uma prova difícil, né? Também pedir muito pouco. É interpretação somente, não tem redação. Por exemplo, o TEAP, a prova é de 0 a 100? Eu não lembro da pontuação, mas tem redação no meio, né? Não é só interpretação. Sim. Ou não, Henrique? Já não lembro mais, porque na época, lá 10 anos atrás, era assim. Eu também não tenho familiaridade com o TEAP, não. TEAP Prime. A definição dessa pontuação, se eu não me engano, ela foi sugerida, inclusive, pela representação discente na época. Qual que Eles era? fizeram... Qual que era a sugestão, Henrique? Essa que consta aqui no documento, na linha de cima aqui do teste Ampad, do TEAP. Não, sim, tá bom. Achei que tinha sugestão para Ampad. Não. Eu estou falando assim, quando foi acrescentado o TEAP aí nessa lista, foi em cima de um quadro montado pela representação discente, eles fizeram uma comparação. Uhum. Então, daí que se estabeleceu esses 70 pontos mestrado e 80 doutorado. Quanto que era antigamente o teste Ampad, Henrique? Era 50%, não era? Olha, eu precisaria resgatar essa informação, que já faz alguns anos que não se utiliza. Deixa eu ver se eu localizo isso. Vamos ver. Eu estou dando uma olhada no edital da FIA São Paulo, para ver como que eles fazem. De repente, para ter uma ideia. Não sei se... Normalmente era 300, né? Quando eu vi o meu edital, era 300. Era a pontuação geral da prova, né? Talvez seja melhor colocar em números de pontos, porque essa questão da porcentagem acaba gerando uma certa confusão, às vezes. Sim, porque cancelam questões, né? E que também porque o Ampad solta aquele resultado que também consta uma porcentagem lá, mas não é exatamente a porcentagem da nota, e acaba... Sim, cada edição. Gerando. E também tem a questão de repente você coloca uma pontuação que vai dar um número quebrado, tem a questão de aproximação. Já teve casos em que teve que ser negada ali uma diferença de 0,01% ali. Bom, então a pontuação da prova de inglês é quanto?
É isso que a gente não conseguiu descobrir ainda. Acho que é 600, João. É 600. Todas as áreas têm ponto até, vai até 600 a pontuação. Né? E aí, eu tô falando isso porque quando a gente estava fazendo o documento do Minter, eu lembro de ter visto na norma nossa anterior, na deliberação anterior, que era 50%, então era 300 pontos. Como era antes, entendeu? Como era antes. Eu achei e a Adriana falou que vinha da FEA São Paulo 300 também, né, Adriana? Então, põe 300... Eu estou tentando achar, mas não tem nenhum edital por enquanto aberto, então eu não estou conseguindo o documento. A ideia é por 300 para o mestrado e uma diferençazinha para o doutorado, 350. Não consegui achar. Faz sentido jogar o doutorado um pouquinho para cima, eu acho. Como a gente, por exemplo, tem no TEAP 70 para mestrado, 80 para doutorado. Achei aqui um edital de vagas remanescentes. Então, eles pedem 300 pontos no resultado geral da ANPAD, 350 pontos na prova de inglês. Da onde você está olhando? Eu peguei um edital, processo de seleção extraordinário para ingresso em 2021, edital extraordinário com vagas remanescentes. Mas é mestrado ou doutorado? Deixa eu olhar as vagas aqui, eu já confirmo. Vagas remanescentes, mestrado e doutorado. Então eles fazem igual. Deixa eu ver das vagas aqui. Para o mestrado, para o doutorado. Da segunda etapa. Eu acho que é a mesma regra da inscrição. Eu acho que é a mesma regra para o mestrado e para o doutorado. Olha, como um dos requisitos para ser aprovado na primeira etapa, os candidatos aos cursos de mestrado e doutorado devem obter as seguintes pontuações mínimas no teste ANPAD: 300 pontos no resultado geral, 350 pontos na prova de língua inglesa, 300 pontos na prova de português. Eles pedem pontuação mínima no português também. É isso, na prova ANPAD. Bom, acho que a gente pode colocar o 300 mestrado, 350 doutorado, só para seguir um pouco, mais ou menos. Se você der uma olhada nos conceitos dos outros testes, né, a gente sempre coloca uma diferença. Sim, acho que faz sentido, sim, João. Então, Henrique, põe aí 300 prova do mestrado, 350 doutorado. 2 anos a partir do quê? Eu vou procurar exatamente como a ANPAD solta o resultado, porque eu não lembro agora se é a partir do resultado ou da realização do teste. Mas é só ver numa outra deliberação que já tem feito. A partir da publicação do resultado do teste, é isso? Eu não lembro se é da publicação ou é da realização do teste, que consta no certificado da ANPAD. Ué, mas é estranho isso, né? Mas quando você realiza, mas você já recebe os pontos? Então, tem lugar que é assim, mas é só para eu ter a certeza. Aí eu acrescento ali o detalhe. Tá bom. Podemos bater o martelo assim? Por mim, tudo bem. Então, com essas propostas de alteração, a inclusão do teste ANPAD, né, como exame de inglês, né, para o ingresso nos programas, o ingresso no mestrado e no doutorado do programa, favoráveis para nós como estão, contrários se manifestem, abstenções, aprovado. Deixa eu fazer aprovado por unanimidade. Oi, fala. Mas após a aprovação, né? Então, considerado que está aprovado, nós temos alguns casos de alunos que estão nos devendo a proficiência por não terem conseguido realizar durante a pandemia. Será que eles podem se aproveitar dessa deliberação?
Eu acho que sim, Jana, porque tem um instituto típico do direito que é isso. Se você modifica a legislação e ela é favorável, ela retroage para os interessados, né? Se ela prejudica, não. Ok. Então, isso aí vai ter que passar na CPG, essa deliberação? É boa pergunta. Sim, né? Não, não precisa. Não, porque é Não. interna, deliberação nossa. Isso. Não então, precisa, mas segundo o Matheus é o resolver. ideal. Viu? Não precisa, mas segundo o Matheus é o ideal. Então, Para dar ciência? O que eu quero dizer é, assim que tiver já passado por todas as instâncias, a gente podia entrar em contato com esses alunos que estão devendo, né, o certificado, acho que são uns 3, mais ou menos, e já resolver isso daí, porque isso fica pendente na secretaria da pós, né, e aí já eliminaria essa Excelente. pendência. Perfeito. Mas só para eu entender, então encaminho para a CPG? Não, eu acho que tem que ver a necessidade. Se não precisar, não vamos passar, né? Por que a gente vai criar... Mas se bem que tem um porém, né? Eu acho que não precisa. Eu acho que tem um porém nessa conversa, porque os alunos que entraram e estão devendo, eles ingressaram segundo um edital, né? Sim, pois é. Não Mas sei a se o edital é deliberação foi revogada. imperativo nesse caso. Precisaria ver isso. O que talvez eles possam fazer é entrar com pedido, aí em função da revisão da norma. Sim, porque veja, pedidos excepcionalmente, reconsideração, papapá. O edital mencionava uma deliberação que foi revogada. E agora para eles cumprirem, eles têm que cumprir a deliberação atual, ou então, não? se eles pedirem, a gente pode fazer esse juízo de mérito aqui, Janaína. Isso, tá bom, ok. Porque aí resolve isso aí, ficam esses alunos tentando fazer esses testes online, aí não conseguem. É verdade. E a Adriana também pode dar uma divulgada geral aí, né? Para, de fato, quem tiver no limbo aí, né? Então tá ótimo. Perfeito. Cumprido o ponto de pauta. Último ponto de pauta, 11, regulamento do programa. Bom, nós temos que fazer aí uma revisão de alguns pontos do regulamento do programa. Na verdade, são 3, né? Uma é uma alteração, uma inclusão, né, nos quesitos de exigência de professores novos ingressantes no programa que sejam externos ao departamento. Eu só queria fazer um breve histórico, né? A gente reviu o regulamento o ano passado. Havia uma demanda muito forte aqui dentro da unidade para revisão dos níveis de exigência para credenciamento, recredenciamento de modo geral, né? A gente, de fato, baixou as réguas e tal, até um pouco também em função da revisão aí do sistema de avaliação CAPES, então, uma síndrome, um conjunto de razões, né? E essa diminuição das exigências, ela não só reduziu para os docentes do próprio departamento, mas também para o ingresso de professores externos. E a gente acabou percebendo na prática que isso criou um certo desconforto, porque muita gente começou a entrar com pedido. E na última reunião que tivemos com os professores, quase a totalidade dos professores do programa, ficou decidido que a gente, na verdade, deveria estabelecer um critério para selecionar melhor, né, esses professores externos, já que foi a comunidade interna que fez o esforço para chegar num padrão de qualidade que temos hoje. E, dentre as sugestões surgidas e pesquisadas pela gente, a ideia é que, além das exigências que já constam do regulamento para o credenciamento de professor externo, que se incluísse mais uma exigência, que seria
o professor requerente ser titular de uma bolsa de produtividade, de pesquisa. Esse critério é usado em alguns outros programas e a gente achou que é uma medida bastante interessante, porque, veja, quer dizer, a Bolsa Produtividade é de competição nacional, né? De fato, é bastante exigente. Os professores contemplados já passam por um critério, um crivo bastante duro, né? E, obviamente, que esse tipo de contribuição com o programa também melhora bastante a nossa avaliação CAPES, né? Então, o nível de qualificação, de fato, que salta aos olhos, né? Que é muito prestigiado, né, pelo órgão de fomento e avaliador, é, de fato, o número de professores que são bolsistas de produtividade. Então, essa é uma sugestão. Não sei se o colegiado vai estar... Bom, eu posso apresentar as outras alterações também. Tem uma exigência, porque existe hoje uma norma da Pró-Reitoria de pós-graduação de que... Oi, perdão. Eu vou projetar aqui o regulamento. Você já tem uma proposta de redação? Não tem uma minuta prévia, Henrique? Tem, né? Só um instante. Você quer comentar ou quer que eu comente, professor? Aqui já é o primeiro, aquele item sobre o primeiro, eu comecei do segundo, é verdade, perdão. Isso. A supressão da necessidade de documentos impressos para inscrição na qualificação e depósito. Essa também é uma exigência da Pró-Reitoria, chegou na CPG e está batendo nos programas, que da gente acabar com essa história das entregas dos relatórios finais de pesquisa impressos em meio físico, né? E que, enfim, isso foi discutido na última CPG, a Janaína me corrija se eu estiver errado, mas a gente, portanto, vai ter que fazer essa adaptação no... Como é que ficou lá em cima a redação, Henrique? Peraí, só para... Essa redação é uma sugestão que veio da CPG. Essa é a redação que já veio da CPG. Não sei se necessariamente da CPG, mas através do serviço de pós-graduação em cima do que foi conversado na CPG. Assim me passaram. Entendi. Pronto. Formulário. E agora, em relação à entrega, né? Dos relatórios Isso, mais físicos. abaixo ali no texto tem Posso descer aqui? Pode. É que o critério de orientadores externos fica entre o depósito, entre a inscrição na qualificação e o depósito. Então, outra parte, em relação à supressão da documentação, está aqui embaixo. Então, eu vou descer um pouquinho aqui. É melhor resolver os mais fáceis primeiro, né? Isso, aqui fala sobre disponibilização também de documento impresso à biblioteca do campus, que foi, então, retirado do texto. E aqui a parte do depósito. Um texto similar àquele da qualificação. Do mestrado. Isso. E a necessidade da entrega de exemplar capa dura também, extinguir isso. Na verdade, passa a ter só o exemplar eletrônico e que, obviamente, fica nos bancos de dados da própria universidade, né? Nos depositórios da própria universidade. Quem gostar de coisa impressa que imprima por conta.
Tudo bem? Tudo bem, acho que isso não tem nem discussão, né? É um cúmplice nosso aqui. É. Tem que fazer. Tudo bem. Aí, em relação aos orientadores externos, item 10.1, acrescentaria a linha C. É credenciamento e recredenciamento, né, Henrique? Está ali, ó. Então, a minha dúvida é essa. Uma vez credenciado no programa, se ele for pedir o recredenciamento, ele vai ter que ainda estar com a Bolsa Produtividade ou... Suponho que sim, Eu né? acho- Eu acho que ele sim, continua né? externo. Uma benesse que a gente dá para os internos, não ter, mas o externo continua externo. Mas antes de bater esse martelo, não sei se é bom pensar nos contra também, né, João? Porque isso aí fecha uma porta, na verdade, né? Eu ia fazer uma pergunta até. Como eu não sou docente, o quão difícil é ter essa bolsa produtividade, assim, se vocês... Então, e aí talvez pensando pelo outro lado, né, o quanto fecharia a porta para professores externos, Fecha se eles são importantes para o programa ou não, né, indo ao encontro do que a gente conversou na reunião passada da CCP, se a gente estaria fechando uma porta para professores bacanas, que poderiam trazer contribuições. Não sei. Desde a última reunião, Adriana, a gente teve... Você participou, né? Eu fiquei como ouvinte. E assim, é uma forma da gente, né, não desprestigiar os professores da casa, mas eu acho que tem essa consequência, de certa forma, negativa da gente não conseguir ter esses professores de uma forma mais abundante, ministrando aula. Uma coisa que se falou na reunião, mas tem poucos alunos, então não tem uma necessidade de ter tantos orientadores, mas tem necessidade de ter professores, enfim. O grande problema é que tá chegando uma quantidade muito grande de pedidos. E aí, como separar? Como separar quem entra, quem não entra, de uma maneira que seja criteriosa, clara, objetiva, justa, né? Então, isso resolve. Você não tem o que falar. Quem tem a Bolsa Produtividade demonstrou, aí não precisa nem falar da esse produção. talvez o critério mais difícil que tem, né? Então, realmente é. E altamente meritocrático, né? Quer dizer, a ideia é isso, né? O cara... A gente pode colocar isso até que uma maneira de testar o critério, né? Para ver... Porque, apesar de ser altamente restritivo, em um dos casos que nós temos de pedido, né, tem produtividade. Então, não fecha completamente. Sim. Né? Tem uma pessoa interessada, tá vendo? Claro. Então, uma das razões que a gente apontou lá é que a gente estava com baixa demanda, um número pequeno de inscritos, né, nos processos seletivos. Mas você tem que achar uma via de meio, né? Talvez professores que tenham essa projeção e visibilidade, né, no mundo da pesquisa se transformem também em grandes atratores, né, de alunos externos, né? Eu acho que é uma boa solução, a não ser que com o tempo a gente perceba que ela eu acho também, produz João, alguma disfunção, mas a princípio... A princípio eu acho que não. Por quê? A questão aí das nossas disciplinas, né, estarem poucas, tal, não vai ser resolvida com gente de fora, né? Até, enfim. Mas eu acho que o que pode resolver é, como a gente falou na última reunião e agora precisa lembrar os professores, tem muito professor interno que acha que não tem os critérios, e ele tem. Então, a gente pode fazer uma chamada nos internos, antes de abrir a porta para os externos, né? Sim, sim. Tá bom, eu sou favorável porque isso aí já resolve, João. Sim, já fecha aí para essa enxurrada que está chegando, e dessa enxurrada tem gente que tem produtividade, então... Sim. Né? Posso só confirmar um ponto com vocês? Claro. Eu vi aí antes o professor João comentando sobre a questão de externos ao departamento.
Mas, assim, no modelo que a gente tem de regulamento, que é o template da PRPG, eles entendem, num primeiro momento, externo como externo à USP, tá? Eu não sei se haveria interesse por parte do programa de tentar um ajuste que esse externo seja externo a uma unidade, a um determinado Entendi. departamento. Eu nem sei se teria a possibilidade de fazer isso, mas, a princípio, nos regulamentos, o que vem subentendido como docente externo, orientador Externo é externo, a universidade. a universidade. Espera, então, professor que seja interno, que seja professor de qualquer unidade da USP, a gente usa o nosso critério, então, de Isso. internos? Você pode ver aí no texto do regulamento que está externo à USP. Então, João, aquele cara lá de Isso, teria que produtividade, usar ele é da USP. Ele nem precisaria ter Ele nem produtividade, e ele precisaria. tem. Então, aí, primeiramente, ver se é interesse do programa Você acha que a gente especificar. colocar ao departamento isso ofende as normas da universidade? Então, aí, realmente, eu não sei como a PRPG entenderia isso. Eu não sei se tem essa possibilidade. Se a gente já teve aqui no programa professores da contabilidade, da economia, né? Como foi feito na época? Era o critério interno, né? Vamos deixar externo a USP mesmo. Pode deixar assim. Se o professor já é da casa, né? A princípio já tem uma certa experiência, né? Pesquisa, orientação. Sim. Tá bom. Bom, podemos manter o texto como está aí? E aí, o critério ele vai se aplicar a credenciamento e recredenciamento, né? Sim, para os externos à universidade, dentro do programa. O Henrique escreveu já. A partir de agora, então. Então, os pedidos que estão lá, nossa, não consigo nem falar, se submetem a essa nova norma, a gente vai ter que esperar esse regulamento ser aprovado, como é que é? Fica em suspenso? Acho que vai mandar isso para ser aprovado e publicado, mas eu acho que a gente até pode balizar as nossas decisões aqui Ok. Né, já por uma aprovação do próprio Porque sai como data de hoje a aprovação, né? Sim. É isso, Henrique. Desculpa, mais professor. algum comentário? Perdão. Oi. Não, desculpa, é que aqui em casa, nos últimos dias, a conexão está horrível. Eu não peguei esse final. Não, nós vamos manter como está aí mesmo o texto. Concordamos com a... Ah, tá. Então, precisava chegar essa 5G, né, para acabar com essa história, que de fato é um inferno. Aqui em casa tem muitos dispositivos ao mesmo tempo, tá complicado. Internet pipocando é de irritar demais, né? Bom, então eu entendo que o colegiado está de acordo com essa modificação. E a última é do estágio, né, que é o texto que também é sugerido, é o mesmo texto sugerido pela CPG, que consta dos outros 2 programas da unidade, que é essa história do aluno de pós-graduação poder fazer estágio. Então, olha lá, é o último artigo, né? Outras normas. Estágios de alunos de pós-graduação poderão ocorrer com a anuência do orientador e aprovação da CCP e CPG, seguindo as diretrizes de estágio de alunos de pós-graduação da Universidade de São Paulo. Tranquilo. E fechando casos omissos serão resolvidos pelo colegiado e de sua competência. Aí a gente faz o último ajuste fino, né, Isso, só vendo se o Henrique lembra de mais alguma alteração que a gente percebeu, ou não, né? Acho que está tudo aí. Tinha uma alteração de ordem, né, Henrique, que foi acertada lá para trás já, né? De numeração. Aproveitar isso aí, porque vão ser alguns meses aí, né, para aprovar. Teve uma alteração aí mas que realmente era em relação à numeração, a forma. Assim, no momento não me ocorre mais nada. Tá.
Então, eu vou colocar em bloco a votação, quer dizer, pergunta para o colegiado se... Ô, professor, eu acho que nessa Juliana. parte da bolsa da parte de recredenciamento, desculpa, não da bolsa, mas de recredenciamento, eu acho que eu vou me abster, porque eu ainda não estou confortável com esse critério. Eu estou pensando aqui, a gente tem muitos bons professores hoje que são externos e não tem bolsa produtividade. Talvez se nós tivéssemos esse critério, eles não entrariam no programa. Então, eu não sei se eu estou confortável com esse critério. Tipo, eu conheço 2, pelo menos. Então, eu não sei se esse critério realmente... Eu Adriana, sinto confortável com isso, sabe? Quem são os Eu entendo... que tem fora do programa? É a Eu Luciana. entendo... Nós temos poucos professores hoje, né? Fora. Só a Luciana e a Marina. A Luciana tem produtividade, a Marina não. A Lu tem produtividade? A Marina precisa correr atrás. Mas correu esse ano, conseguiu esse ano só. Mas quando ela entrou, ela não tinha ainda, ela né? não tinha. Então, por exemplo, ela não teria entrado. Então, eu fico preocupada se a gente está barrando pessoas boas de entrar. Eu tenho esse medo, não sei. A Marina também, uma pessoa super bacana, super mas boa. Quando ela entrou, a regra era outra, Adriana, de publicação era uma régua bem elevada de publicação. Não, então, sim, então, de repente eu fico preocupada se essa régua fica muito alta e uma pessoa muito boa, com muita produção, como a Lu, por exemplo, ou a Marina, que tem muita produção, se ela não teria entrado se a gente tivesse essa regra. Eu fico muito preocupada, não sei, tô pensando aqui. Por isso que eu falei no começo, a gente está fechando uma porta, mas é que está vindo uma enxurrada. Aí você bota a porta ali para segurar. Eu concordo com o seu desconforto, Adriana, e concordo que também é um desconforto meu. Aí eu prefiro, talvez, Adriana, vou me abster nesse ponto. Não tem problema. Mas a gente, no caso, está fazendo um pouco de trade-off, né? Porque esse que é o problema. A gente baixou tanto o critério de ingresso que acabou autorizando professores não tão bons a se igualarem aos tão bons também. Tá certo? Então, a gente ficou um pouco assim. Quem está dizendo quem é bom e quem não é, subjetivamente, é o coordenador ou é o colegiado. Eu compartilho do incômodo também, mas eu também fico preocupada, porque é uma decisão difícil colocar na mão da comissão, negar as pessoas toda hora. E tem muita gente agora pedindo, a gente tem que ficar negando. É chato isso, né? É melhor levantar um critério, não sei se é esse necessariamente, mas levantar a régua, né? Para a gente poder se pautar na régua. Eu tenho uma sugestão que era uma ideia inicial, e depois veio essa ideia da produtividade, mas a ideia inicial era voltar para o externo, que era antes da nossa régua alta, que é ter coordenação de projeto com financiamento externo à USP, né? E ter uma produção mais elevada. Então, fazer para ele o critério que era anterior, ter a coordenação de projeto e ter uma produção, talvez o dobro do que a gente pede para os internos. Então, mesmo que seja um cara muito bom, mas que nunca teve também a sorte de cair com um parecerista não tão chato, né? Porque a gente sabe que tem sorte no meio também. E aí, pegaria as pessoas boas, mas que não têm a produtividade, mas que não deixam de ser muito boas por isso. É uma alternativa, é um meio termo. É subir a régua com outros critérios sem ser a produtividade, né? Não sei se ficam mais confortáveis ou se o João está extremamente satisfeito com... Assim, a gente nunca sabe. Parece que a gente nunca... Eu tenho que fazer uma simulação. Como é que eu faço assim? Ô, povo da rua aí, quem está interessado em entrar no programa, você tem produtividade? Eu não sei. Eu, na verdade, é o seguinte, eu acho que é um excelente critério. Se a gente sentir muito... Se a gente achar que... Porque a gente já... Veja bem, essa ideia da norma tem esse caráter, né? Quer dizer, a norma não é uma coisa que a divindade joga no seu colo. A norma ela é produto do acordo coletivo, né? Sim. Se a gente perceber que essa decisão, de fato, está criando dificuldades e prejuízo para o programa, a gente não tem o menor constrangimento de refazê-la, de reformular, né?
Mas como isso é um critério que é usado em outros programas, que eu achei bastante interessante, a UFO mesmo usa. Exatamente. A própria UFO, de onde é a Luciana. De onde é a Luciana. Né? Para aceitar externos só se tiver produtividade. E fizeram um esforço danado lá para melhorar a nota de avaliação CAPES deles, porque eles estavam no risco, né, de ser descredenciados. Para eles foi extremamente bom. Né? Então, assim, a gente vê experiências por aí também que são exitosas. Né? Eu acho que, no nosso caso, eu acho que não é um preço barato, mas também não é um preço inacessível. Né? Quer dizer, ter a Bolsa Produtividade, de fato, não é trivial, mas é possível. Quer dizer, o pessoal que está dentro da área de pesquisa consegue. Né? É equivalente a uma bolsa FAPESP? Isso. É muito mais difícil. Ai, meu Deus do céu, não é possível. Depende, viu? Enorme, Se você for da área de ciências exatas e biológicas, é mais fácil. Não, mas aqui... Então, se no título do seu trabalho tiver um nanobiogeno, tudo bem. Se você for historiador, já é um outro padrão. E eu falo que não é só a competência da pessoa em escrever o projeto e ter a produção, mas você tem que ter a sorte daquele parecerista não estar concorrendo com você, porque também tem isso, tem um conflito de interesse enorme nisso aí. E tem pessoas aqui do departamento com índice H elevadíssimo e que não tem a bolsa produtividade, porque todo ano o parecerista acha um cabelo no ovo. Então, a gente fica... Né, à mercê, mas os que têm, certamente, são muito bons em suas áreas. Sim. Né? E no nosso programa, nós temos vários professores com a Bolsa Produtividade. Sim. Vamos fazer, então, dessa forma que o João está sugerindo, né? A parte boa disso tudo é que a gente não é uma regra para o resto da vida, né? A gente vai testar. Vamos testar nesse momento que está vindo a enchente. Sobe a enxurrar, a avalanche. Aí depois, se precisar, a gente... A verdade é que, assim, eu fico sempre pensando nisso, né? A CCP, ela é a guardiã da qualidade, da manutenção dos standards aí, né? Standards do programa. Se começa a vir uma chuva de gente, né? A gente tem problema também. Isso, sim, claro. O programa não é bom. E aí a gente, às vezes, o problema das pessoas, muitas vezes, que ainda virão, não sei quem está pedindo, tá? Mas essas pessoas que ainda virão, muitas vezes são alunos nossos, né? É super difícil negar, né? São ex-alunos, são pessoas que a gente gosta, que a gente queria que tivesse, né? Então, não sei. Mas, por exemplo, você se vincular ao programa como professor colaborador, como acabamos de aprovar aí. Né? Isso. É um caminho. É um excelente começo. Eu acho que é um caminho bacana. Aí você já começa a tornar o currículo mais robusto e, quando de repente, consegue emplacar, né? Consegue emplacar um ingresso via concurso, tá certo? Aliás, historicamente, que eu saiba, pelo menos nos últimos 10 anos, nós tivemos 2 professores só de outras unidades vinculadas ao programa do Charbel e agora a Luciana. Agora que entrou a Marina, né? Mas eu não me lembro de a gente ter outros. Os outros eram de outros departamentos, né? Mas dentro até da própria FEA. Né? E o Charbel era daqui e foi embora, né? Mas manteve. Pois é. Foi um outro caminho. Bom, mas, enfim, eu acho que a gente pode seguir em frente com essa proposta. Então, vamos. E aí, com a abstenção da Adriana, legítima para fazer isso, totalmente legítima, né? Acho que a gente, então, pode dizer que estão aprovadas as mudanças no regulamento, encaminhe-se para a CPG. E, obviamente, com o voto de abstenção, com a abstenção do voto da Adriana. Tudo bem? Agora temos a finalização. Tem 2 itens que poderiam entrar em pauta suplementar. Vocês gostariam de avaliar? Devia ter se falado no começo lá para a gente, mas pode ser, Henrique.
Bancas? Um é uma banca de qualificação, do Matheus de Melo Sá. Matheus de Melo Sá Carvalho Ribeiro, orientado de Cláudia. Banca, professora Lara, professora Silmara. Aí estão os suplentes. Qualificação de mestrado, portanto, os favoráveis permanecem como estão. Contrários se manifestem, abstenções, aprovado por unanimidade. O segundo item é mais uma declaração aqui de acúmulo de bolsa e atividade remunerada do Matheus. Matheus Manfrim. Esse eu vou me abster, então. A atividade remunerada é Tá essa aí. descrita aqui. Tudo certo. Muito bem. Favoráveis permaneçam como estão, contrários se manifestem, abstenções, aprovado com abstinência, com abstenção. Sem ato falho, com professora. abstinência também, porque ainda não são 6 da tarde. Pior que estão gravando. Com abstenção da professora. Sem problema, eu já passei dessa... esse barco já partiu faz tempo, não ligo mais, não. Mas a gente não falou sobre qual abstinência. Mas eu estou falando alcoólica, né? Muito bem. Comunicados da coordenação, só tem um. Eu participei hoje de manhã do seminário lá de discussão sobre preenchimento Sucupira. Diria que não foi lá muito esclarecedor. Na verdade, as dúvidas permanecem muito as mesmas. Mas nós temos o prazo há 3 semanas, né, Henrique? Para concluir, né? E aí depois ainda vai ter, no mês de maio, o preenchimento dos destaques. Mas, obviamente, seria bem interessante a gente já ter um relatório muito bem preenchido agora, para não ter que se contradizer, eventualmente, depois, ou cair em alguma tentação nos destaques, né? Não sei se acho que talvez semana que vem seria interessante a gente fazer um follow-up aí para saber quantos professores, enfim, se cadastraram no SPEL, quanto a gente está devendo ainda as informações. Ou seja, para a gente não é lá muita novidade, né? Sempre fazendo essa busca de tentar fazer o melhor possível o preenchimento do relatório. Mas o prazo acabou, João. O Henrique recebeu de todo mundo? Nós não demos até o fim de março? Foi até dia 30, né? Foi até ontem. Eu tive um retorno relativamente baixo. Agora, vamos ter que fazer o papo do Liga, sei lá. Não sei como proceder agora. Ô, Henrique, semana que vem eu vou fazer com você. Vamos fazer. Vamos ver quem é. Tem que sentar e ligar, né? Só lembrando, né? Acho que nem precisaria, mas tem todos aqueles anexos também, né? Tem que ser preenchidos. É muito chato. Não só com dados, mas também com argumentos. Com redação, né? Com justificativas. E aí vai ter que inspirar aqui o Chico Xavier e fazer uma psicografia e sobre os instantânea de domingo. Sobre os indicadores que vocês, porventura, considerem importantes, se vocês quiserem me passando, porque a questão de preenchimento dos dados na Sucupira já está quase finalizado. Tá. Então, eu estou mais ali na parte de aguardar o retorno daquelas informações dos docentes, e também dessa parte de indicadores do que vai ser preciso levantar, a partir das informações já colhidas. Tá, ok. É isso, palavra aos membros. Eu tenho um comunicado a fazer também.
que a gente passou na última CPG, e vai ser esse mês, então não dá tempo de esperar a próxima CCP, que é o evento para os alunos da pós. E a Adriana, se puder passar para os alunos, mas em breve vai sair o folder, o Léo lá da comunicação já está fazendo, então nos próximos dias vocês vão receber um folder, que vai ser um evento que eu estou abrindo aqui, bem completo, né? Vai ser o evento de boas-vindas, que os representantes discentes vão se apresentar, falar sobre a função deles, que é o Ademar e a Bárbara. Vai ter a apresentação do Matheus sobre a secretaria, também mostrando quais são as funções, né, o que eles podem ajudar os alunos. E aí sim vai ter um evento que assim os alunos todos têm que assistir, que é o evento sobre plágio, ética e Turnitin, que vai começar a ser obrigatória a entrega do Turnitin, já é, mas os alunos eles vão começar a fazer isso de uma maneira sozinhos, né? Ela vai ensinar vocês a usarem a plataforma Turnitin pela internet, pelo site da biblioteca, e os orientadores podem começar a ter acesso e, eventualmente, a gente vai passar a entregar isso para os membros da banca. A CPG tem discutido isso, por enquanto não é feito, mas é provável que seja. E logo após esse webinar com a Márcia da biblioteca, aí tem a apresentação dos 3 programas. Né, o João e eu estaremos lá, e os professores dos programas da economia e da contabilidade. Então, é um evento de tarde inteira para os alunos da pós. Então, isso nos próximos dias vai ser divulgado oficialmente. Mas já passo aqui para a Adriana. É isso. Excelente. Eu queria aproveitar. Mais alguém? Adriana, Lara? Queria dizer que eu fiquei muito feliz com isso. Eu participei desde o início com os meninos. A gente tem um grupo dos RDs da FE, os RDs da pós, que aí, né, os meninos que estão no CPQ, no CTA, no CPG, e aí eu achei muito legal que isso caminhou na CPG. Precisava disso, né, dessa integração aí para recepcionar os alunos que vêm de fora. Muitos alunos não são da USP, então não conhecem o sistema da USP, não conhecem a dinâmica, né, da pós-graduação, quem vem para o mestrado. Então, achei muito legal a iniciativa e a CPG apoiar essa iniciativa, assim, então, e os programas também, né, depois apoiarem. Então, achei muito bacana. A Cal também vai apoiar, não nesse dia, no mesmo evento, mas a professora Roseli, que é a presidente, né, da Cal, ela vai abrir o evento que está sendo programado para a graduação, na semana de recepção dos calouros da graduação. Ela vai abrir também para divulgar e convidar os alunos da pós, tá? Para explicar um pouquinho do que é a comissão, a Cal, porque ela atende também os alunos da pós. Então, ela vai depois fazer o convite para abrir, né, o evento, que vai ser para os alunos não só da graduação, mas também para os da pós, que acho que, se não me engano, é dia 12 de abril, tá? Que eu também faço parte lá da Cal, né, como representante discente. Então, esse evento também vai fazer parte dessa recepção. Mas eu queria dizer que eu estou muito feliz que isso está acontecendo, né? Eu não teve isso lá quando eu entrei no mestrado e nem na entrada do doutorado. Acho que é um passo muito grande que a pós da FEARP, né, está dando. Acho bacana. Essa é até uma das propostas, né, do Amaury e minha, de fazer vários eventos, assim, de seminários de pesquisa, seminários em conjunto com a outra comissão, né, de pesquisa, e esse calhou, deu tudo certo, porque a gente já estava precisando fazer um treinamento de Turnitin para os alunos, aí juntou, foi a ideia até do próprio Matheus, fazer, então a gente apresenta a secretaria também, aí os representantes discentes pediram para se apresentar também, e aí falei, então por que não faz tudo? Então foi uma ideia que surgiu para uma coisa, mas que virou isso. Né? Juntou todo mundo, né? Que bom, que bom. Eu queria só falar de mais um tópico, que depois que a gente teve a reunião do mês passado, eu fui para o grupo, a gente tem um grupo do PPGAL com todos os alunos, né, ou a maioria deles, e aí eu fui contar para o pessoal que a gente, então, ia voltar para a avaliação das disciplinas naquele formato, né, antigo, mas agora dentro da nossa aula remota, né, online, com os formulários sendo enviados pelo próprio docente, um link, provavelmente, em cada disciplina, anônimo, enfim, como nós conversamos, e aí o pessoal achou super bacana, enfim, né,
E a única coisa que eles me perguntaram, e aí né, se tinha algum comentário, eu abri para eles fazerem alguns comentários e tal, e eles me disseram que seria legal a gente se posicionar quanto a feedbacks, talvez, né? O que é feito com essa avaliação? Se a comissão dá algum direcionamento, enfim. Aí eu disse que eu ia trazer para a comissão. O que o programa faz com as avaliações? O programa integra as avaliações para os docentes. Ponto. Tá. E aí o docente faz o que quiser com elas, né? Então, assim, o que a gente entende de avaliação é de fato a possibilidade. Porque a ideia é sempre ter passar a avaliação na penúltima aula, né? Que o professor tenha a oportunidade de fazer, de fato, um feedback com os alunos, dizendo assim, olha, vocês pediram para mudar isso, mas não dá por alguma razão, ou a sugestão é bem-vinda, na próxima edição vou fazer diferente, ou, enfim, como eu faço isso, a gente é meio espelho do mundo, né? Eu acho que os pares fariam, né, a mesma coisa, mas eu sei que não é assim que acontece com todo mundo. E o grande problema que a gente tem eventualmente é se um professor de fato é muito mal avaliado, né? Ele provavelmente não vai ter muita disposição, diligência, né, de fazer isso com os alunos. Mas o que a gente pede é que o professor olhe com cuidado, né, essas observações, né, a avaliação que o aluno faz, para, de fato, tentar melhorar, né, o seu curso de toda maneira, de conteúdos, de estratégias didáticas, né, ou com um diálogo, né, com a turma. Né. Mas aí a avaliação é do próprio professor, a CCP ou o programa não avalia esses resultados. Sim, a coordenação recebe. O que normalmente acontece, Adriana, a experiência mostra isso de muitos anos. Eu também fui 2 vezes coordenador da graduação. O que normalmente chama a atenção são as avaliações extreme, nos últimos quartis, entendeu? O professor muito mal avaliado, o professor também muito bem avaliado, a gente vai dar uma olhada. O bem avaliado, assim, o que o cara está fazendo que os alunos gostam tanto, ou se o professor tem 4 alunos e os 4 são orientados dele. Entendeu? Então tem uma certa... Né? Ou o professor muito mal avaliado, para a gente saber o que de fato aconteceu. Né? Que tipo de... Os professores estão dentro do próximo, né, da mediana, ali, da curva de distribuição. Às vezes é difícil, né? Podemos, eventualmente, destacar um ou outro ponto, mas, no geral, é a frase, né? Quer dizer, pastorear gatos. Né? Os professores são muito autônomos, né? Tem muita senioridade, né? Tem... no desempenho, né, do seu mistério. Né? Então, mas é isso. As experiências de divulgar amplamente os resultados, tradicionalmente, nunca deram muito certo, porque, na verdade, acabaram até potencializando o conflito, e o professor se recusando a dar aula, ou, às vezes, até perseguindo alunos, que aí fica mais complicado ainda, porque é um mundo de, né, subjetividades aí. Mas é isso. De todo modo, eu acho que a gente tem, de maneira geral, boas avaliações, né? Uhum. No programa. Eu acho que é mais tranquilo, mais fácil e mais produtivo quando você trabalha com as escalas da pós-graduação. Difícil mesmo é graduação com 60, 70, até 100 alunos em sala de aula. Né? Mas esse é o trabalho mais artesanal de produzir profissionais com esse perfil, na pós é melhor, né? Para o diálogo, inclusive. Tá bom? Tá bom. Mais alguém? Lara? Só complementar o que o João falou, eu acho que é importante reforçar isso, João. Nós temos uma estrutura na USP que dá a autonomia para o professor, porque ele é
Ele é senhor de si ali, né? A gente busca e faz as pesquisas que quiser, a gente vai atrás das verbas que quiser e a gente dá aula do jeito que a gente quiser. Chama autoridade de cátedra. E cada um dá aula do jeito que quiser. Então, o instrumento de avaliação, ele não é um instrumento punitivo, ele não é um instrumento de, de você tentar buscar os problemas. É um instrumento, como o João falou, para o próprio professor aperfeiçoar a sua aula e ler as críticas e perceber o que ele pode fazer melhor. Porque mesmo que haja críticas fortes ali, o que a coordenação pode efetivamente fazer? O que a CCP pode efetivamente fazer? Eu já tive em outras coordenações e assim, a gente conversava com o professor e ele continuava fazendo daquela forma. E eventualmente ele se descredenciou, porque então os bons vão fazer bem feito e os que não querem fazer bem feito eventualmente não ficarão. É mais no sentido de gerar uma autoavaliação. Isso é para isso que serve. Mas, Adriana, só vai fazer essa autocrítica quem quiser. Fato. Quem já valorizar isso, entendeu? Não adianta a gente querer... A pessoa... Entendi. Tópico nisso, porque é assim que é a USP. Nós não somos uma faculdade particular que vai ter o cabresto e todo mundo tem que ficar fazendo daquela forma e o aluno não... E ainda bem que não é assim. Cada um tem a sua liberdade. E até porque a avaliação... Enfim, a gente tende a avaliar mal aquilo que nós, às vezes, não estamos, de fato, envolvidos, ou às vezes não entendemos, ou às vezes... E isso acontece mesmo, né? É natural do ser humano isso, entendeu? Então, tem que ser um instrumento só de autoavaliação mesmo, e tentar a melhoria contínua, e não um instrumento de punição, né? Porque seria... E o que eu acho que tem que ficar claro é, quando o aluno se sentir prejudicado pelo fato de, o professor está faltando muito, ou o professor, algum problema muito sério, que venha falar com a coordenação. Não vai ficar tendo que fazer isso por meio de um formulário. Porque o formulário, eu acho que ele é para ele dar um feedback mesmo para o professor, em termos, assim, estrutura, metodologia, que tem a ver com a aula, com a disciplina. Agora, coisas comportamentais, igual isso, o professor não vem, isso tem que ser levado mesmo. Ou foi grosseiro, ou está cobrando de um jeito diferente, aí a gente conversa com o professor. Eu acho até legal falar isso com os alunos, né? Porque às vezes eles não usam aquele caminho para o que deve ser usado, né? Exato. Não, legal. Adriana, isso aí a gente falou muito na CPG passada, muito. A representante discente da economia, eu acho que é uma relação muito diferente, né? Com eles lá. Mas uma coisa assim, até questão de assédio. Como é que a gente vai falar de assédio no formulário de avaliação de aula? Então, para isso, por isso que é fundamental vocês porem os alunos em contato com a Cal, né, naquele dia lá. Tem que saber, se eu tiver esse problema, com quem que eu falo. E não ficar escrevendo num formulário que não vai nunca resolver nada, né? Sim. Ok. Adriana, se te consola, eu faço parte do... Tem um grupo que chama GAP, Grupo de Apoio Pedagógico. Foi criado há muito tempo, já umas 3 reitorias, que se preocupa em discutir textos e melhorar a pedagogia dos professores, né, as ferramentas didáticas. O mais engraçado é que quem vai para o GAP são os caras que já são bem avaliados. E o cara aquele que toma tomatada não aparece. Eu fiz o GAP, viu, João? Me ajudou muito, viu? Vou te falar, de verdade, todo professor tinha que fazer, é muito bacana. Eu não fiz, não, eu estou dando as minhas preparação tomatadas. De programas, é muito legal, os cursos bons. Bem legal, vale a pena. Mas é isso. Mais alguma questão? Temos aí o último ponto do expediente, que é, se vocês não tiverem mais nada para falar, aprovação da ata da 136ª reunião ordinária. Tenho certeza que todos leram, com detalhes e afinco, né? Então, eu pergunto se podemos aprová-la, os que estiverem... Eu li, João. Oi? Agora, as atas são muito chatas agora. Antes a gente ficava caçando. Será que a treta apareceu na ata? Aí procura lá, não tá. Agora não tem mais nada. O povo dá uma limpada. A sua abstinência não vai aparecer nessa ata. Não vai, tá vendo? Ainda bem, né? Oi, Henrique, você pode parar de gravar agora. Então, não, precisamos gravar a aprovação. Então, os favoráveis permanecem como estão,
Os contrários se manifestem. Abstenções. Aprovada a ata da reunião de número 136. Muito obrigado a todos os membros. Podemos partir para a ala mais paroquial. Só um instante que eu estou encerrando. Calma aí. Ô, Lara, você lembra do meu cachorrinho? Aqui, ó. Gente, você cortou ele! Tá muito calor, né? Não, mas ele estava com o pelo todo embolado.